Olá, continuando o nosso curso de SketchUp, agora eu quero te mostrar as ferramentas que temos nessa barrinha aqui que eu vou destacar para vocês, que é a barra de caixa de areia. Com essas ferramentas nós podemos fazer simulações de terrenos. Por exemplo, se você tiver superfícies onduladas, irregulares, com elevações e depressões, você pode estar então modelando o seu terreno através das ferramentas dessa barrinha. Antes da gente começar, eu tenho que falar para vocês que o SketchUp talvez não seja a melhor ferramenta para você fazer edições avançadas de terreno. Eu digo se você quiser edições avançadas, mas técnicas ou que requeiram um grau de precisão maior. O que a gente vai fazer aqui são simulações. Por exemplo, você tem ali o seu projeto e você sabe que o local em que o projeto está é uma superfície com um certo declive, com inclinação. Então, a gente pode estar criando esse terreno através das ferramentas aqui de caixa de areia. Bom, eu destaquei aqui, eu vou deixar aqui para eu estar mostrando para vocês como elas funcionam uma por uma. E a primeira que nós vamos ver é essa ferramenta aqui a partir de contornos. Bom, ela é muito fácil de usar. Para estar demonstrando, eu vou fazer o seguinte. Eu vou estar criando aqui algumas linhas com alturas diferentes e o que essa ferramenta vai fazer é percorrer essas linhas, a trajetória, o contorno dessas linhas, criando então a sua superfície. Por exemplo, um exemplo bem tranquilo aqui. Eu vou fazer uma linha de qualquer tamanho, vou fazer algumas cópias dela. Vou até usar aquele recurso da cópia que você já deve ter visto em vídeos anteriores, de fazer várias cópias em uma única ação. Então, vou pegar aqui a ferramenta de mover, atalho M, vou clicar, movo para cá uma direção qualquer, um valor qualquer, aperto o X, o asterisco, e vou colocar, por exemplo, mais 5 linhas. Então, 5, Enter, e pronto, eu tenho aqui mais 5 linhas. Então, eu vou pegar aqui essas linhas. Eu vou deixar a primeira ali sobrando mesmo, tá? Vou selecionar essas linhas aqui, movo para cima, na orientação do eixo azul, seta para cima, seta de navegação para cima, para você travar no eixo azul. Eu vou mover para cima quanto? 1 metro, tá? Aliás, não, vou só 50 centímetros, vírgula 5, Enter. Daí eu vou selecionar só essas agora. Vou mover na orientação do eixo azul novamente, mais vírgula 5. Eu vou fazendo isso. Então, mover novamente no eixo azul, mas eu vou colocar vírgula 3 só para variar agora. Essas duas agora eu vou mover para cima mais vírgula 2. E essa aqui eu vou só mover para cima 10 centímetros, tá? Então, vou colocar vírgula 1. Perfeito, tá aí. Agora eu vou selecionar todas essas linhas e quando eu clico na ferramenta a partir de contornos, olha o que acontece. Ele cria então essa superfície justamente contornando aquelas linhas que serviram como referência. O legal é que essa superfície já vem em grupo. Se você clicar, você vai ver que tem essa caixa de contorno que basta você mover para o lado que já vai ser possível destacar ela das linhas, tá? Então aqui está a superfície. Bom, para explorar essa ferramenta um pouco mais, eu vou até pegar aquela nossa ferramenta de desenho à mão livre, que é essa aqui do lado da linha normal. Eu vou pegar ela ali. Lembrando como que usa, né? Você vai clicar, segurar e vai estar fazendo aqui as suas linhas. Eu vou estar meio que simulando aqui algumas curvas de níveis, na verdade, algumas linhas que eu vou colocar em alturas diferentes que vão servir de referência para a criação desse terreno. Eu vou colocar mais uma só e tá bom. Agora, bom, eu poderia fazer a mesma coisa que eu fiz com aquelas linhas retas ali. Eu poderia estar selecionando e movendo para cima aos poucos. Mas aqui eu vou até fazer diferente. Eu vou criar algumas superfícies. Eu vou pegar uma linha e ligar essa primeira a essa última. Aqui mais ou menos. Deixa eu ver se pegou todas. Pegou. E aqui a mesma coisa. Eu vou pegar uma linha e ligar essa primeira a essa última. Pronto, ele criou aqui as superfícies. Eu vou até selecionar tudo e vou inverter faces. E vou só quebrar essas linhas aqui agora que estão sobrando. Nem é necessário, mas só para deixar um pouco mais limpo mesmo. Aqui também. Opa. Pronto, aí tá bom. Agora eu vou pegar o nosso empurrar puxar. E vou colocando algumas alturas aleatórias. Eu acho que assim já ficou bom. Pronto.
Já tenho aqui os meus contornos que vão servir de referência para a criação da superfície. Inclusive eu fiz de um modo diferente da que eu fiz lá o primeiro. Bom, vou selecionar isso aqui tudo agora. Aliás, eu posso selecionar desse jeito, eu posso clicar 3 vezes também, dando o mesmo. Eu vou clicar em a partir de contornos. Olha só, ele cria então a nossa superfície. Eu vou clicar nela, ela já vem em grupo, é só mover aqui para o lado. Pronto, aí está. Vamos agora expandir um pouco mais isso aqui. Eu vou pegar novamente ali a ferramenta de desenho à mão livre. Vou criar uma superfície um pouco maior. A gente está inventando aqui só para explorar mais essa ferramenta. E aqui, digamos, é um terreno. E você tem alguma elevação em algum ponto dele, algo como um morro, alguma coisa assim, que a gente vai estar representando como linhas, primeiro na superfície, depois elevando, tá? Então aqui, por exemplo, esse aqui é o meu terreno, e eu vou ter um segundo nível aqui. Eu estou fazendo aleatoriamente. Você pode fazer, obviamente, um desenho diferente do meu. Na verdade, eu acho muito improvável que você faça exatamente igual ao meu, né? Porque essa ferramenta é um pouquinho difícil de controlar com o mouse mesmo. Isso aqui é só para representar. E pronto, esse aqui vai ser o ponto mais alto. Agora, eu vou simplesmente... é bom a gente selecionar, inverter face também. Pronto. Agora eu vou simplesmente pegar a ferramenta de empurrar, puxar e sair colocando algumas alturas. Claro que eu poderia estar digitando as alturas, tá? Mas eu estou fazendo aleatoriamente mesmo. Essa vai vir para cá, essa para cá e essa para cá. Perfeito. Agora eu vou clicar 3 vezes, pegar aqui a ferramenta a partir de contornos e ele cria a superfície com aquele morro ali no meio, tá vendo? Basta selecionar esse grupo e mover para fora. Então você percebe como é fácil, como é prático criar ou simular elevações e terrenos com essa ferramenta a partir de contornos, a primeira, né, da caixa de areia. Bom, também tem essa outra ferramenta aqui que é a partir do zero, que eu vou te mostrar agora, nesse espaço mais vazio aqui, vai dar para a gente ver. Bom, o que essa ferramenta faz? Com ela você vai criar uma malha, uma superfície, e a ideia vai ser ir deformando essa superfície para cima ou para baixo, criando ali suas elevações ou depressões. Bom, a primeira coisa que ia fazer é pegar a ferramenta. Eu vou clicar nela. Inicialmente a gente vai estar criando uma malha definindo 2 linhas, tá? Uma linha aqui no eixo vermelho e outra linha no eixo verde. Eu vou fazer primeiro aqui uma linha no eixo vermelho, com qualquer tamanho. Por exemplo, mais ou menos aqui eu acho que está bom. E agora a direção dela no eixo verde, com qualquer tamanho também. E pronto, perfeito. Eu já poderia começar agora a fazer essas deformações no terreno, mas antes disso tem uma coisa bem importante que eu quero te mostrar sobre essa malha criada. Você vai perceber que ela tem esses quadros e a distância entre essas linhas aqui, eu vou até medir, vou pegar aqui a ferramenta de fita métrica, atalho T, e a distância entre as linhas que formam esses quadros, no caso aqui está com 3 metros, que é o padrão, tá? Então 3 metros aqui nessa direção e 3 metros nessa direção. Bom, quanto menor for esses quadros, mais suave vai ficar as deformações, as elevações, as depressões, a adição que você vai fazer no terreno, tá? Porque ele vai justamente trabalhando com essas malhas, jogando para cima ou para baixo. E se esses quadrados, se essa malha for muito grande, a deformação criada no terreno pode ficar muito recortada. Não vai ficar legal, vai ficar um tanto imperfeita, tá? Então o que a gente vai fazer? Primeira coisa é reduzir o tamanho desses quadros. Como a gente vai fazer isso? Eu vou deletar aqui essa primeira malha e vamos criar outra. Só que quando eu pegar aqui a ferramenta de caixa de areia, assim que eu clico nela, você vai perceber que lá no cantinho aparece a opção de espaçamento, que é justamente o tamanho dos quadros. O padrão dele ali é vir com 3 metros, mas eu posso digitar, por exemplo, 1 metro. Enter. E quando eu desenhar aqui agora... Aliás, quando você estiver desenhando aqui essa linha no eixo vermelho, eu sei que vai ser uma linha no eixo vermelho e outra lá no eixo verde para criar o plano. Você pode fazer aleatoriamente, como eu fiz a primeira, pode digitar uma dimensão. Por exemplo, eu vou colocar uns 30 metros, tá? Eu dei o primeiro clique, trouxe aqui na direção do eixo vermelho, vou colocar 30, Enter. E agora eu vou levar na direção do eixo verde também, posso colocar 30, Enter. E pronto, criei aqui minha malha. Se eu for medir novamente o tamanho dos quadros com T, né, que é a fita métrica, agora perceba que aqui ele já tem 1 metro, né,
1 metro por 1 metro. Perfeito. Bom, para você fazer edições nessa superfície, você vai ter que entrar nela, dar um duplo clique. Entrei aqui nesse grupo, tá? Porque ele cria já essa malha em grupo. E agora, sem nenhum desses quadrinhos selecionados, isso é importante, se tiver um quadrinho ali selecionado, você vai clicar fora para desselecionar. Daí você entra de novo, tá? Vou entrar no grupo novamente. Eu vou pegar essa outra ferramenta que tem aqui, que é a ferramenta de modelar. É com essa ferramenta que a gente vai estar criando as deformações no terreno. Então, eu vou clicar na ferramenta aqui de modelar, trago aqui para cima do terreno e ele cria esse perímetro, esse círculo. É com ele que eu vou estar trabalhando. É muito fácil, olha só. Basta clicar, mover aqui para cima, e você cria ali uma elevação. Ou mover para baixo e você cria ali um tipo de depressão, né? Você faz uma deformação negativa, né? Digamos assim. Se você quiser aumentar ou diminuir o tamanho desse círculo, basta você digitar um valor. O meu aqui está com um raio de 5. Tá? O padrão dele, na verdade, é vir com 10, que eu já tinha feito aqui antes. Então, eu vou colocar, por exemplo, 10 e ele fica bem maior. Eu posso estar movendo para cima ou movendo para baixo. Às vezes, é até interessante você mudar um pouquinho o seu ângulo de visualização, colocar um pouquinho mais de lado, porque fica mais fácil você fazer essas elevações. Olha só, tá? Você fica com um ângulo melhor para você mover o mouse para cima ou para baixo. Bom, vou fazer só mais uma elevaçãozinha aqui, com um raio de 5 ou de 4, talvez. Um raio de 4, daqui para cima. Gira um pouquinho para o lado e pronto. Pronto. Bom, voltando aqui, eu dei um Ctrl Z para voltar com a malha, tá? E tem uma ferramenta que ela é bem interessante, eu quero estar mostrando ela para você. Na verdade, nem é uma ferramenta desse grupo de caixa de areia, é uma ferramenta que a gente já conhece, que é a ferramenta de borracha. Bom, a princípio, a borracha serve só para apagar elementos, só que ela tem algumas funções que talvez a gente possa chamar de funções adicionais, que vai ser bem legal da gente perceber justamente nessa superfície aqui de malha. Olha só, eu vou dar um duplo clique para entrar, dei um duplo clique, entrei aqui nesse grupo, tá? E eu sei que se eu pegar essa borracha e clicar aqui em qualquer uma dessas linhas, ele vai estar deletando a linha e, consequentemente, está deletando a face que depende da existência da linha. Eu vou dar um Ctrl Z e eu posso, além de meramente clicar na linha com a borracha, clicar nela pressionando o Shift. Olha o que vai acontecer. Vou pressionar o Shift e vou clicar nessa linha. Ele vai ocultar essa linha, tá? Não sei se dá para perceber muito bem, mas o contorno da linha permanece ali. Vou pegar uma outra região, por exemplo, aqui. Tá? Vou pressionar o Shift, vou clicar nessas linhas. Bom, girando um pouquinho, perfeito, agora dá para ver. Então, o contorno das linhas ainda permanece ali. O que ele fez foi ocultar as arestas, tá? Mas o contorno delas permanece ali. Então, se você quiser apenas ocultar linhas, você pode pressionar o Shift e clicar com a borracha em qualquer uma das linhas. Agora, tem outra coisa que ela faz, que além de ocultar, é suavizar. Por exemplo, tenho aqui uma outra região, aqui mais ou menos, tá? Eu vou pressionar o Ctrl e aí eu vou clicar, né, com a borracha em alguma linha. Olha só. O que ele está fazendo? Ele não está ocultando meramente as linhas. Ele está realmente suavizando elas, suavizando a superfície. Tá? Se você girar um pouco mais, não dá para perceber ali aquele contorno das linhas. Aqui dá, mas lá onde a gente clicou com o Ctrl, está vendo que não dá para perceber o contorno das linhas. Então lá, com o Ctrl pressionado, ele suavizou essa superfície, tá? Bom, saindo aqui agora, eu vou sair desse grupo, vou fazer um Ctrl A para selecionar tudo, vou deletar, aliás não, eu só não quero deletar o Chris para não perder a referência ali, né? Então, eu fiz um Ctrl A para selecionar tudo. Agora eu vou apertar o Shift, pressionar o Shift e clicar ali no Chris, para manter ele ali. E daí eu simplesmente deleto. Pronto. E a gente vai estar importando agora um arquivo em DWG, que é um recorte de base SK. Ela vai estar disponível para vocês aí no curso e eu vou estar buscando ela aqui agora no meu arquivo. Bom, vamos lá em Arquivo
importar. Eu estou aqui na pasta do curso e interessante é o seguinte, eu tenho aqui esse recorte de base SK, como eu falei, vai estar disponível para vocês, mas quando você fizer download e vier na pasta para importar, igual como eu fiz, talvez ele não apareça para você como apareceu para mim. É porque, por padrão aqui do lado, no tipo do arquivo, o SketchUp vai estar procurando por arquivos em SKP, que é a extensão padrão do SketchUp. Então, caso não apareça ali o DWG, você tem que mudar aqui embaixo o tipo do arquivo para DWG ou DXF. Daí vai aparecer. Então, eu vou pegar essa base SK, esse recorte de base SK. Antes de importar, tem um cuidadozinho que você vai ter que tomar, que é clicar aqui em opções, vai abrir essa caixa e eu quero te mostrar o seguinte. Em escala, unidade, você vai definir em qual unidade você quer trazer esse seu arquivo aqui para o espaço do SketchUp. Ele já está em metros, que é o que a gente quer, mas dependendo ali do recorte, talvez não esteja. Então é uma coisa que você sempre vai ter que olhar. Clique em opções e olha aqui em qual unidade ele vai estar, tá? Bom, tem aqui também preservar a origem do arquivo. Isso é o seguinte, quando esse desenho foi feito lá no AutoCAD, esse recorte, né, foi feito lá no AutoCAD, ele tem no próprio AutoCAD uma distância do desenho, da posição, da localização do desenho para o zero do AutoCAD. Se essa distância do desenho em si for muito grande em relação ao zero, e você marcar aqui preservar a origem do arquivo, ele vai estar trazendo, respeitando essa distância em relação ao zero do SketchUp. Então talvez o seu desenho, o que você está importando, acabe aparecendo muito longe do eixo, muito longe do zero do SketchUp, por causa dessa distância que ele tem na própria origem do desenho no AutoCAD, tá? Então, se não é um arquivo que você fez, ou que você trabalhou, que você conhece, e não sabe exatamente qual que é a localização dele em relação ao zero lá no AutoCAD, você pode desmarcar, preservar a origem do arquivo, que ele vai estar trazendo o seu desenho, o DWG que você quer importar, próximo ali do eixo do SketchUp, independente de qual seja a coordenada original dele lá no AutoCAD. Bom, então eu marquei, né, desmarquei preservar, vou dar um OK e vou clicar aqui em importar. Ele vai me dar essa caixinha mostrando ali os elementos que está vindo com esse DWG. Então tem ali as camadas, os blocos, as polilinhas. Eu vou só clicar em fechar e veio aqui a minha base SK. É possível que você tenha que fazer algumas alterações, né, nesse elemento. Eu vou dar um clique ali, ele vem em grupo. Eu vou, com o botão direito, desassociar esse grupo. E a primeira coisa é retirar esse retângulo aqui, esse recorte, tá? Então aqui eu vou selecionar essas linhas de contorno. Vou deletar. Tem algumas linhas também que você talvez tenha que tirar. Por exemplo, eu já conheço que aqui embaixo tem uma linha sobrando, olha só, que ela vai interferir na criação do terreno. Então eu vou selecionar ela aqui e vou deletar também. E pronto. Agora, basta selecionar toda essa região e clicar aqui em a partir de contornos. Ele vai começar a processar. E pronto, criou aqui o terreno. Como ele vem em grupo, eu posso inclusive estar selecionando ele e estar movendo aqui para fora. Pronto. E agora a gente pode trabalhar um pouquinho com ele. O que a gente vai fazer? Vamos usar essas duas ferramentas que nós temos aqui no painel de caixa de areia, que é a estampar e a projetar. Vamos ver a estampar primeiro. Vamos fazer fora aqui desse grupo um contorno qualquer. Vou criar um retângulo, por exemplo. E vou inverter face e vou transformar ele em grupo. Deixa eu clicar nele então 3 vezes e vou transformar ele em grupo. Pronto. Agora eu vou pegar aqui esse grupo, esse elemento, e vou mover ele eixo por eixo para que ele fique flutuando ou pairando ali sobre o terreno, em qualquer região. Deixa eu ver se já ficou bom. Eu acho que pode mover mais um pouquinho para cá e... Pronto, tá ótimo. Bom, qual que é a ideia aqui? Eu vou estar criando um recorte nesse terreno, obedecendo o formato desse objeto aqui que eu acabei de criar. Isso é bem fácil de fazer, a gente vai fazer com a ferramenta estampar. Eu vou clicar na ferramenta, depois eu clico nesse objeto, nesse grupo que vai ser a referência para o recorte, cliquei, e aí eu clico no terreno. Ele pode demorar um pouquinho para processar, mas aí está, olha só. Agora tem um recorte no terreno, tá vendo?
obedecendo justamente o formato desse retângulo, né, que nós transformamos em grupo e trouxemos aqui para ficar sobre o terreno. Eu vou colocar aqui numa altura qualquer, posso selecionar esse elemento agora e deletar, e aqui está então o meu recorte. Eu posso entrar no grupo, entrei, vou selecionar só essa face, e às vezes você quer suavizar um pouquinho essa margem aqui entre o recorte, né, a superfície do recorte e o resto do terreno, essa região aqui. O que você pode fazer? Você pode estar reduzindo esse recorte retangular. Basta clicar nele, pegar aqui a ferramenta de escala. Essa é uma maneira de fazer isso, tá? Tem algumas outras também. Mas, a princípio, você vai pegar a ferramenta de escala, vai pressionar o Ctrl para que a escala seja feita a partir do centro do elemento. E eu vou mover um pouquinho para dentro aqui, olha só. Pronto, agora eu suavizei esse recorte, tá vendo? Vamos ver uma outra possibilidade. Vou sair do terreno. Aqui eu vou criar um outro objeto, um círculo, por exemplo. Eu vou inverter face, eu vou criar um grupo com ele e eu também vou posicionar em cima do terreno. Agora, nós vamos usar essa outra ferramenta que é a ferramenta Projetar. O que ela faz é projetar esse contorno, no caso, o contorno desse círculo no terreno. Ele não vai planificar o terreno igual a ferramenta Estampar. Ele vai simplesmente desenhar esse contorno, esse círculo no terreno, mas obedecendo a própria inclinação, o próprio formato do terreno. Vamos lá, eu vou clicar então aqui na ferramenta Projetar. O uso é muito parecido com o da ferramenta Estampar. Eu vou clicar nesse objeto e depois clicar no terreno. Espera um pouquinho. E é isso, olha só. Ele simplesmente projetou esse formato circular, mas poderia ser qualquer formato. Ele projetou esse formato no terreno. Agora eu posso deletar esse objeto, entrar no grupo. Eu tenho, inclusive, uma face aqui isolada justamente com aquele contorno. De repente, você pode colocar aqui uma textura de terra, uma textura de grama, se isso é um terreno, né? Você pode estar colocando ali uma textura de revestimento de solo diferente, né? Por exemplo, eu vou pegar aqui na guia de materiais, só para ilustrar. A gente vai falar ainda sobre essa questão dos materiais, mas só para ilustrar, eu posso pegar aqui na guia de materiais, aqui nessa setinha, eu vou pegar, por exemplo, paisagismo, cerca e vegetação. Vou escolher aqui uma grama, talvez, e vou aplicar nele. Então, acabei de aplicar ali uma texturazinha de grama, tá vendo? E é isso que você pode fazer com esses recortes, né? Essas projeções da superfície criadas pela ferramenta Projetar. Bom, vou fazer o seguinte, eu vou dar um Ctrl Z agora. Pronto, eu vou ter aqui até o meu terreno ser o que era antes de eu fazer essas interferências nele. Esse grupo aqui eu vou deletar. E agora vamos simular uma pista. Vamos dizer que nesse terreno está passando aqui uma pista. Eu vou criar aqui fora um contorno dessa pista. Do mesmo jeito, eu vou estar colocando em cima do meu terreno e usar a ferramenta Estampar. Vamos lá. Para isso, a gente pode usar aqui a ferramenta de arco, né, do lado. Eu vou pegar a ferramenta de arco de 3 pontos, que eu acho que vai ser a ferramenta mais fácil de desenhar nessa situação. Eu vou criar aqui um arco. Pode ser desse jeito. Depois daqui para cá. Pronto. Seleciono essa região, faço uma cópia dela aqui para o lado, com qualquer distância. Colocando ali uns 5 metros mais ou menos. Já tem o contorno da pista, tá? Eu vou fechar aqui desse lado agora, para ele criar uma superfície. Vou fechar desse lado e do outro também. Pronto, agora nós temos a face, que vai ser justamente a referência para a criação da pista. Eu acho até que ela poderia ser maior, mas não tem problema, vai funcionar. Eu vou dar um duplo clique nela agora. Eu vou até inverter face, inclusive. Deixa eu inverter face. E vou dar um duplo clique, né, para selecionar a face e as arestas. E vou criar grupo com isso aí. Agora vou, eixo por eixo, posicionar ela em cima do terreno, em qualquer lugar. Pronto, nem terminou ali no final do terreno, mas não tem problema, vai funcionar. Então é o seguinte, a gente vai estar usando a ferramenta Estampar
para criar então um recorte no terreno para a pista, tá? Bom, vou clicar aqui em estampar, vou clicar nesse grupo que vai ser a minha referência para a pista e vou clicar no meu terreno. Espera um pouquinho, ele vai estar criando isso aí e pronto. Vou colocar aqui embaixo, numa altura qualquer, só para ele recortar o terreno. Deixa eu ver, pronto. Perfeito. Aqui agora a gente tem esse recorte e o que eu quero te mostrar é o seguinte. Perceba como essa margem entre a superfície do recorte e o resto do terreno, ela está muito íngreme, né? Ela está muito pequena. Quer dizer, a distância linear entre esse ponto, né? Entre essa linha e essa linha, a distância horizontal, ela é apenas de 1 metro, que é o padrão aí do SketchUp. Tá? Então, você tem apenas 1 metro horizontal entre aqui a superfície do recorte, entre essa borda aqui da pista e o resto do terreno. Se você quiser aumentar um pouquinho mais, ou seja, suavizar mais esse recorte, tem um recurso na própria ferramenta que vai nos permitir fazer isso. Bom, eu vou dar um Ctrl Z, e assim que eu pegar aqui a ferramenta de estampar, antes de clicar, eu vou dar uma olhada aqui embaixo, você tem a equidistância, que é justamente aquela distância entre a superfície do recorte e o resto da superfície do terreno, aquela margenzinha que fica entre um e outro. Eu vou estar colocando um valor, por exemplo, uns 15 ou 20 metros, vou estar colocando 15 metros, tá? Bom, vou clicar aqui então nessa ferramenta estampar, vou estar definindo ali uma equidistância, vou colocar, por exemplo, uns 15 metros, deve ser suficiente, Enter, e aí basta clicar nessa referência, nesse grupo da pista e depois no terreno. Ele pode demorar um pouquinho para fazer, pronto, já fez. Eu vou tentar colocar mais ou menos na mesma posição, era mais ou menos aqui. E pronto, olha só pessoal, olha como esse recorte agora está muito mais suave. Eu até exagerei um pouquinho talvez, mas essa distância então entre a borda do recorte e o resto do terreno até esse ponto aqui, agora tem 15 metros horizontais. E no geral esse recorte da pista que você fez vai acabar ficando bem mais suave. Bom, tem só mais duas ferramentas que eu quero mostrar para vocês, que são essas duas, adicionar detalhes e virar arestas. Para falar a verdade, elas não têm muita função, mas como ela faz parte ali do conjunto de caixa de areia, eu vou estar mostrando ela para vocês. Para isso eu vou precisar aqui de uma malha, tá? Com a partir do zero. Eu vou clicar então a partir do zero. Vou estar criando uma malha aqui de qualquer tamanho. Pronto. Eu vou entrar, dar um duplo clique, entrar aqui nesse grupo. E, primeiro, essa ferramenta que você tem aqui, adicionar detalhes, basicamente você vai estar acrescentando novas linhas ou novas arestas para criar divisões nesses quadros. Então, eu vou pegar ela aqui, olha só, vou clicar nesse quadro, por exemplo, tá vendo que ele vai criando ali uma divisão, tá vendo? Já posso, inclusive, estar deformando o meu terreno com base nele. Posso vir em cima da linha, por exemplo, olha o que ele faz. Tá? Então é para isso que essa ferramenta serve. Ela vai estar criando então algumas divisões a mais nessas arestas, né? Nos quadros formando essa malha, que vai te permitir fazer edições mais minuciosas no seu terreno. Essa outra opção que a gente tem aqui é a opção de virar arestas. Basicamente, eu vou dar um espaço nessa primeira ferramenta, tá? E basicamente a opção que você tem aqui de virar arestas, olha o que ela vai fazer. Ela vai, como o próprio nome diz, virar as arestas. Então, eu vou clicar nela, olha só, vou clicar aqui e ele vira, né? Ele inclina ali essas arestas, tá vendo? Aqui também é a mesma coisa. E você pode estar fazendo isso para, de repente, acrescentar algum detalhe a mais de suavização do seu terreno. Mas, como eu falei antes, normalmente você vai usar as outras ferramentas, tá? Essas duas últimas não são tão usuais. Bom, pessoal, então é isso, tá? Essas são as opções que você tem aqui no painel de caixa de areia. Tem algumas outras coisas a mais que a gente pode estar vendo ao longo do curso, mas, a princípio, é isso que você vai conseguir fazer com essas ferramentas. Te espero então no próximo vídeo e até lá!